Olá, preparados para mais uma aula de biologia? Lembrando que todo o seu material didático está sob a orientação do Aplix e nós estamos na nossa apostila do primeiro bimestre do segundo ano. Nessa videoaula você vai estar recebendo os conteúdos das aulas 3 e 4 do caderno de orientações. Está nas páginas de 12 até a página 17. E tem exercícios para fazer, anexos, ok? Então vamos à nossa aula? Nós falamos na nossa aula passada sobre ser vivo. Falamos das características do ser vivo e nós dissemos que uma coisa principal, para ser vivo, ele tem que gastar energia. Todo ser vivo, para todas as suas atividades, ele vai estar gastando energia. Essas atividades que ele gasta energia, tem que também ser produzida energia. E esta energia é produzida dentro do nosso organismo e é uma molécula chamada de adenosina trifosfato. E a formação desta molécula acontece sob um processo chamado de respiração celular. Isso quer dizer que essa respiração acontece no interior de todas as células do nosso corpo. Na nossa outra aula, nós falamos sobre esses seres vivos e falamos sobre a respiração celular, a etapa do ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, nós falamos sobre a glicólise, nós mostramos como que essa respiração celular acontece. Hoje nós vamos falar também da respiração celular, mas de uns seres especiais. Preparados? Então vamos lá. Quando nós olhamos essa imagem, nós vemos uma biodiversidade. Inúmeros animais, seres vivos totalmente diferentes um do outro. E você pode se incluir aí também nestes inúmeros quadros, porque nós também estamos incluídos com todos esses seres vivos. Só que, lógico, todos eles são classificados de acordo com as suas principais características. E as principais características foram o número de células. Então, nós sabemos que os seres que possuem apenas uma célula, como alguns fungos, como as bactérias, como alguns protozoários, são chamados de unicelulares. Os outros seres que possuem mais de uma célula, como os fungos, como outros protozoários e como vários outros seres vivos, são chamados de pluricelulares. Nós também vimos que todo ser vivo tem o seu material genético, o DNA, que é o material passado de pais para filhos, lembra? Só que esse DNA, que está em todas as células, aí no fio do seu cabelo, na sua unha, na sua saliva, em todos os seus locais do seu corpo, esse DNA ele pode estar protegido ou desprotegido no interior da célula. Os seres vivos que possuem esse DNA solto dentro da célula, sem a presença de um núcleo, são chamados de procariontes. E aqueles seres que possuem DNA, mas ele está protegido dentro de um núcleo, como é o nosso caso, somos chamados de eucariontes. Em relação à nutrição, em relação ao captar alimentos, existem duas classificações. Existem os seres chamados de autotróficos. A palavra auto, com U, significa eu mesmo, e trófico, alimentos. Então, autotrófico significa que são seres que produzem o seu próprio alimento. E existem algumas formas de produzir esse próprio alimento, essa glicose que eles necessitam. Os heterotróficos não, precisam se alimentar de outros seres. Então, por exemplo, eu tenho um alface, o alface é autotrófico, ele produz o seu próprio alimento. Mas eu tenho o homem, que é um heterotrófico, que ele vai se alimentar do alface. Então, ele se alimenta de um outro ser vivo. E em relação à respiração? Bom, nós vimos que existem dois modos de respiração. Existem seres vivos que têm uma respiração chamada de aeróbica. O que é isso?
É aquele ser vivo que necessita exclusivamente de oxigênio. Nós, por exemplo, somos seres vivos aeróbicos. E aí, nessa pandemia, nós vimos que se o nosso pulmão não consegue captar esse oxigênio, nós teremos seríssimos problemas. Precisamos respirar artificialmente. Já os seres anaeróbicos, eles não necessitam de oxigênio. Eles podem respirar outros gases para sua respiração, ok? Então, essa é uma pequena classificação dos seres vivos, mas é importante. Então, prestem sua atenção. Nós, seres humanos, somos pluricelulares, ok? Nós, seres humanos, somos eucariontes. Nós, seres humanos, somos heterotróficos. E nós, seres humanos, somos aeróbicos, tá? Vamos lá? Pluricelulares por quê? Isso aí, porque possuímos várias células. Eucariontes por quê? Nosso DNA está protegido. Heterotróficos por quê? Porque nos alimentamos de outros seres vivos. E olha, você pode ser vegano, vegetariano, só que uma cenoura também é um ser vivo. Então, quando a gente se alimenta de outros seres vivos, nós somos chamados de heterotróficos. E aeróbicos por quê? Porque nós necessitamos a respiração através do nosso oxigênio, ok? Nós vamos estar falando em especial da respiração anaeróbica. A finalidade da respiração anaeróbica também é produzir ATP, igual na respiração aeróbica. ATP, lembra, né? É a molécula energética. E essa respiração, como ela é anaeróbica, ela vai ocorrer na ausência de oxigênio. Bom, vamos ver um tipo de respiração anaeróbica, que é a chamada fermentação. A fermentação é uma respiração anaeróbica que pode ocorrer de dois modos diferentes. Existem espécies que fazem a fermentação alcoólica e outras espécies fazem a fermentação chamada de fermentação lática. Porém, seja a fermentação alcoólica ou seja a fermentação lática, ela vai estar ocorrendo no citoplasma, quer dizer, no interior da célula desses seres vivos, ok? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa fermentação. Nós vimos na nossa slide anterior que nós temos a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Bom, as duas iniciam bem parecidas e elas também iniciam parecidas com a respiração aeróbica. Por quê? Porque na fermentação nós vamos ver a glicólise. Você lembra o que é glicólise? Uma dica, lise é quebra. Então fica fácil, né? Glicólise é a quebra da glicose. Nós vimos isso nas outras aulas. E quando essa glicólise é quebrada, através de enzimas que existem nas células, essa glicose vai liberar uma outra substância química chamada de ácido pirúvico, ok? Na respiração aeróbica, este ácido pirúvico caminha para a mitocôndria. Nessas espécies que fazem fermentações, o ácido pirúvico se mantém no citoplasma. Ele vai continuar no citoplasma. E o que vai acontecer no citoplasma? Bom, no citoplasma, se na espécie o ácido pirúvico receber duas moléculas de hidrogênio, esse ácido pirúvico se transforma no que nós chamamos de ácido lático. Entendeu? E aí nós temos a fermentação lática. Então, a fermentação lática vai ter a produção do ácido lático. Mas, se esse ácido pirúvico, em determinadas espécies, perder gás carbônico e ganhar duas moléculas de hidrogênio, ele passa a formar o álcool etílico, ou etanol. Lembra que quando você vai aí passeando pela estrada, tem os postos de gasolina e escrito lá etanol? É assim que é produzido. O etanol é produzido através da fermentação.
Então, vão ter dois tipos de fermentações, fermentação alcoólica e fermentação lática. Na fermentação alcoólica, o que é produzido? Álcool etílico, que é colocado nas bebidas, ou etanol, que também pode ser utilizado nos automóveis, ou nós estamos aí trabalhando com álcool em gel, também é produzido dessa maneira. E a fermentação lática vai produzir o ácido lático, ok? O que nós precisamos lembrar é que esse tipo de fermentação, seja alcoólica ou seja fermentação lática, só vai produzir para o ser 2 ATPs. Então, ela é pouca energia que é produzida, então precisa ser produzida várias vezes. E é lógico, com uma energia dessa, o ser vivo não pode ser muito grande, né? Ele tem que ser bem pequenininho, porque essa energia de 2 ATPs vai ter que ser suficiente para as suas atividades, ok? Então, a fermentação só produz 2 ATPs e ela ocorre no citoplasma da célula. Quando nós olhamos, e a gente pode pensar assim, mas professora, para que aprender sobre fermentação alcoólica ou fermentação lática? Porque o homem, ele descobriu como utilizar esses micro-organismos que produzem essa fermentação para o nosso bem. Por exemplo, quando nós olhamos e está aí o vinho, a cerveja, o etanol que é colocado nos nossos veículos, ou o álcool que a gente utiliza em casa, nos hospitais, ou até mesmo o pão que nós comemos, ele é produzido através de fermentação alcoólica. Então, toda essa produção de vinho, de cerveja, do etanol, de pão, utiliza micro-organismos para que esse produto seja produzido e que nós possamos consumir, ok? Lembrando, não beba álcool. A fermentação lática é uma fermentação que também é produzida por micro-organismos e ela vai trazer assim muitos benefícios. Então, quando a gente come uma coalhada, quando a gente toma iogurte, quando a gente come queijos, todos os tipos de queijo, quando você bebe um Yakult que é cheio de lactobacilos, olha, lactobacilos. Então ele faz a fermentação lática. Então, nós utilizamos esses seres para o nosso proveito. Se não tivesse esses seres, retire tudo isso daí, porque nós não teríamos esses tipos de alimentos em nossas mesas. Bom, mas só acontece para os alimentos? Não. A fermentação lática, a lática, ela tem um processo muito legal, que ela acontece principalmente no citoplasma das nossas células musculares. Você já viu quando o professor de educação física está dando aula e vocês estão correndo ou fazendo alguma atividade e ele fala, respira, respira. Por quê? Porque quando eu respiro, eu trago oxigênio para dentro. Ok, mas se eu não respiro direito, se falta oxigênio, as células do meu músculo precisam produzir energia, né? Porque como a gente está vendo, eles estão correndo, estão gastando energia. Mas eles não estão respirando direito, então as células precisam produzir essa energia. E aí elas produzem como? Elas partem para a fermentação lática. Então as nossas células do nosso corpo também têm essa opção de fazerem fermentação lática, principalmente as nossas células musculares. Mas o que vai acontecer? Na fermentação lática tem a produção do ácido lático, aquele que é colocado para fazer iogurte, queijo. E dentro da gente? Ele vai entrando na musculação e ele vai trazendo problemas nas musculações. Então, a gente vai sentindo dores. Você já viu uma cãibra quando você está jogando bola, quando você está fazendo alguma coisa, andando de bicicleta, ou até mesmo quando nós estamos dormindo, que nós acordamos com uma dor muito grande muscular e é na cãibra? Isso significa que o nosso corpo está produzindo um ácido lático. E significa que nós não estamos respirando corretamente, ok? E do outro lado, você está vendo o desenho de várias hemácias, que são também chamados de glóbulos vermelhos do nosso sangue. Como os glóbulos vermelhos não possuem mitocôndria, essas hemácias, elas precisam produzir energia de algum jeito.
E como é que elas produzem energia? Através de fermentação lática, ok? Então, no nosso corpo, a fermentação lática vai ocorrer nas células musculares, principalmente nas células musculares da perna, dos membros inferiores, e também nas nossas células chamadas hemácias, porque essas são as únicas células que não possuem mitocôndria, porém, elas precisam de energia. E como a fermentação lática ocorre dentro do citoplasma, tá tudo bem para elas, ok? Bom, quando nós olhamos aí as bactérias, nós sempre pensamos em doenças, mas nós vimos nos slides anteriores que as bactérias, os fungos, podem também ser extremamente úteis ao nosso organismo, né? Nas vacinas, nos antibióticos, várias medicações também utilizam. Bom, as bactérias são anaeróbicas, quer dizer, elas vão respirar na ausência de oxigênio. E como é que elas vão produzir? Bom, existem bactérias que não trabalham com fermentação. Existem bactérias que trabalham com o que nós chamamos de quimiossíntese. Então, quimiossíntese é uma outra respiração celular anaeróbica. E qual é a função? Bom, é lógico, a função é produzir ATP. Mas o que essas bactérias utilizam? Elas utilizam do meio ambiente o gás carbônico e vão utilizar do meio ambiente a água. Bom, e qual é o ar que elas vão respirar se elas não respiram oxigênio? Elas podem respirar ferro, elas podem respirar nitrito ou elas podem respirar o enxofre, ok? E o que vai acontecer no final da quimiossíntese? Lógico, produção de energia, produção de ATP para as nossas bactérias. Ai, professora, e essas bactérias são importantes para a gente? Elas produzem leite? Não, não, não. Elas produzem queijo? Também não. Elas vão produzir pão? Não, 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 não. Também não. Mas olha como elas são importantes. O nosso organismo trabalha e necessita de proteínas. Nós temos o nosso DNA, que é o nosso material genético, né, que veio lá dos nossos pais, e o nosso RNA, que é um outro ácido nucleico que produz as proteínas. Entenda que para produzir proteínas, DNA e RNA, o meu organismo, o seu organismo, tem que ter nitrogênio. Mas nós não podemos respirar o nitrogênio. Nós não comemos esse nitrogênio nessa forma de nitrogênio. Então, como é que acontece? Ele passa por um ciclo. Todos os animais, eu, você, essa vaquinha do desenho, todos os animais, na hora que produzimos as nossas excreções, na hora que liberamos as nossas fezes, nós liberamos junto com essas fezes nitrogênio. Só que esse nitrogênio, ele vai para a atmosfera. Você sabia que na atmosfera não tem maior quantidade de oxigênio? A verdade, na atmosfera está cheio de nitrogênio, 78% de nitrogênio. Mas esse nitrogênio está na atmosfera, eu não posso respirar esse nitrogênio, eu não tenho como respirar esse nitrogênio. Então, como é que eu vou consumir esse nitrogênio? Olha que legal, no solo, existem bactérias. Essas bactérias que existem no solo, elas absorvem esse nitrogênio da atmosfera, elas vão estar nas raízes dos vegetais, elas vão absorver esse nitrogênio, vão transformar esse nitrogênio em nitrato, em nitrito, vão fazer uma mudança nesse nitrogênio em amônia, elas vão modificar esse nitrogênio de um modo que ele passe a ser possível de alimentação. Bom, mas aí quem come? Bom, quem vai comer esse nitrogênio vão ser os animais. Então, por exemplo, quando uma vaquinha come esse capim, este capim já tem na sua produção nitrogênio nas suas folhas. E aí ela come. Quando eu como a carne dessa vaca, aí sim eu estou consumindo o nitrogênio, que é necessário para a minha produção. Aí, como é que essas bactérias que estão aqui
no fundo da terra, enterradas aqui, sem luz, sem nada, como é que elas fazem a respiração delas? Como é que elas produzem o alimento delas? Elas produzem o alimento através da quimiossíntese. Entendido? Nós vamos ver agora um pequeno vídeo sobre uma outra produção de ATP, feita pelos vegetais. Essa produção de ATP, ela é a fotossíntese. Entenda como ela é formada? Vamos observar o nosso videozinho. Fotossíntese. Plantas verdes são organismos vivos que podem produzir seu próprio alimento. Elas absorvem água pelas raízes que são transportadas para as folhas. As folhas também absorvem luz e dióxido de carbono. A água também chega às folhas e elas reagem para formar alimento. Durante o processo, a liberação de oxigênio. Assim, o processo através do qual as plantas usam água, dióxido de carbono e luz solar para produzir alimentos é chamado de fotossíntese. Apenas partes verdes das plantas podem sintetizar seu próprio alimento, pois nas células destas áreas encontramos cloroplastos que contêm o pigmento clorofila. A clorofila é capaz de absorver a luz do sol, que pode ser usada na síntese do alimento. Assim, as folhas são as partes onde a maior parte da fotossíntese ocorre, razão pela qual são geralmente chamadas de cozinha das plantas. Ok? Então, nós vimos, nessa aula de hoje, nós vimos o nosso processo de fermentação, que é muito importante, e tem a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Vimos a quimiossíntese e vimos a fotossíntese. Assim, nós terminamos agora o nosso primeiro bimestre, ok? Na semana que vem, nós vamos estar dando uma avaliação desses conteúdos dessas aulas, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula.